bom dia, meu povo. Aqui é o Betão para mais uma aula de física com vocês, né, da segunda série. Gente, eu havia dito que nós faríamos aulas ao vivo, né? E que a gente talvez ia começar hoje com aulas ao vivo. Mas o que acontece aqui no segundo andar aqui de casa, aqui em cima, tem um sobradinho, né? Que ele é alugado pela minha avó. E o que acontece, esse sobradinho? Tá fazendo uma reforma lá. Então eu acordei hoje, segunda-feira, bem cedinho, antes dos pedreiros chegar, para gravar essa aula. Por quê? Semana passada começou essa reforma, né? Acho que começou na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, né, eu tentei dar aulas ao vivo em outra instituição, gente, não dá. É barulho, é quebra-quebra, sabe? Fica difícil, fica complicado. Então, por isso eu resolvi deixar essa aula também gravada. Até porque essa aula também é de correção de exercícios e a gente vai terminar de explicar aí esse capítulo. Talvez, de repente, no próximo capítulo, né? E se não tiver esse quebra-quebra aqui, a gente consegue fazer essa aula ao vivo, tá? Então, de antemão, eu estou pedindo desculpas, porque era para ser ao vivo e não vai ser. Porque realmente a gente incomoda muito, tá? E faz muito barulho. Eles estão tirando a cerâmica, né? E essa casa aqui é extremamente antiga, né? Minha avó tem 92 anos. Meu avô, mais um pedreiro, construíram ela quando eles casaram. Então isso faz 70 anos atrás. Então essa casa tem mais ou menos uns 70 anos, né? Que ela foi construída. Então a gente está reformando tudo devagar, porque é tudo muito antigo, sabe? Semana passada a gente trocou o telhado. Essa semana a gente está trocando as cerâmicas. Na outra semana, sabe? Tá indo devagar. Vão ter algumas semanas que vai ser a parte elétrica, vai trocar aí a parte elétrica. Aí não tem muito barulho, não tem quebra-quebra, né? Aí dá pra gente fazer mais aulas ao vivo, tá? Então, de antemão aí, vocês vão me desculpando. Bom, pra hoje, o que nós vamos fazer nossa aula de hoje? Eu vou terminar de explicar aqui o nosso capítulo, tá? Que é o primeiro capítulo de óptica, né? E vou corrigir os exercícios e passar mais exercícios, né? Então, veja bem. Na aula passada a gente comentou um pouco sobre a câmara escura, né? O que seria essa câmara escura? Seria mais ou menos o seguinte: você tem uma caixa, né? Totalmente vedada e tem um único orifício nela. Os objetos que ficam próximos desse orifício são projetados aqui dentro da câmera de forma invertida, né? Essa câmera escura, ela basicamente mostra o funcionamento do nosso olho, mostra o funcionamento de uma lente, de uma câmera. Basicamente tudo, né, é feito dessa forma. No nosso olho, no caso, a gente enxerga os objetos, eles são invertidos aqui no nosso olho, né? É como se aqui fosse o objeto, aqui fosse o nosso olho e aqui fosse a imagem projetada lá no fundo do olho, lá no fundo, né? Só que o nosso cérebro, ele já faz essa desinversão, digamos assim, e a gente consegue enxergar as coisas normais, né? E existem, obviamente, exercícios que vão cobrar, né, esse conhecimento de câmara escura, né? Esse exercício ele se assemelha muito a esse tipo de exercício aqui, ó, dessa questão resolvida aqui da página 234, tá? Basicamente, gente, todos esses exercícios eles são semelhanças de triângulos, né? Você tem aqui uma altura H, uma distância D, né? Uma altura Hzão, uma distância Dzão. E aí você faz aqui, ó, tem até a formulazinha aqui, ó, Hzão sobre Dzão igual a Hzinho sobre Dzinho, né? Então você faz aqui uma semelhança de triângulos e você encontra a resposta, que não é diferente, ó. Novamente aqui você tem as distâncias, né? As alturas, a altura do objeto e da imagem, e tá aqui a fórmula que você vai usar para a câmara escura, também é uma semelhança de triângulos, assim como antes, então não vai fazer muita diferença, tá? Bom, gente, e depois disso aqui nós temos sombra e penumbra. A gente precisa entender o conceito de sombra e de penumbra. Sombra, todo mundo sabe, né? A parte onde você tem a ausência, né, da luz. Então, isso é uma sombra. E a penumbra é uma parte onde não é nem sombra e nem a parte iluminada, né? Imagina esse desenho aqui. Vamos pegar esse desenho da nossa própria apostila aí, ó. Você tem a luz aqui, né? E tem um objeto. A sombra é a região mais escura aqui no centro, tá vendo? A penumbra é aquela coisa assim, nem sombra e nem luz, tá vendo? É aquela coisa mais assim, meio termo, né? Isso é a penumbra. Isso é muito comum em eclipses, né? Eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona um eclipse, tá?
Então aqui falando sobre questão resolvida de sombra e penumbra, né? Tudo certinho aqui. E agora vamos falar de eclipses, que é o que eu separei para a aula de hoje, um software bacana para a gente trabalhar com ele, para a gente entender bem como que funciona um eclipse. Tá vendo? Aqui tem o Sol, lógico, tá tudo fora de escala, tá, gente? O Sol é muito maior que isso aqui, obviamente, comparado à Terra. Você tem o Sol, você tem a Lua e você tem a Terra, né? Obviamente aqui você tem sombra, sombra é o A, penumbra é o B e a parte iluminada aqui é o resto da Terra, que é C. Para a gente entender bem um eclipse, eu vou usar um software chamado Celestia. Este software, podem ficar tranquilos, ele é um software livre, tá? Então ele é de graça, você não paga nada. Veja bem aqui, ó, quando você abre ele, no caso aqui eu já deixei pré-configurado para mostrar algumas trajetórias, né? Algumas órbitas, né? Mas você pode vir aqui, ó, e escolher as opções de visualização, ó. Que órbitas você quer que aparece. Então você pode, por exemplo, tirar a órbita dos planetas anões, da Lua, da própria Lua, das luas menores, tá vendo? Ó, tem algumas bem aqui no cantinho. Não dá pra ver aí, né? Pera aí. Ai, meu Deus, o trem bugou aqui. Deixa eu abrir de novo o programa que tá bugado. Pera aí. Vamos abrir de novo que deu uma bugadinha aqui. Como eu falei pra vocês antes, ó, bem aqui no cantinho, aqui, ó, bem aqui, ó, tem algumas órbitas, tá vendo? São órbitas de luas menores. Se você vier aqui desmarcar ela, ó, lá, ó, vai desmarcar aqui as órbitas também, tá vendo? Você pode pôr asteroides, tá vendo? Ixi, Maria, tem muitos, né? Cometas, né? Então você pode ir marcando aqui, pode estar brincando aqui. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que aqui no caso está mostrando tudo em tempo real, né? Então você pode definir a hora que você quer. Eu quero ver como que estava a posição da Terra, tal dia, tal horário. Tá tudo certinho aqui, dá para você poder programar qual o tempo que você quer. No caso aqui eu marquei para mostrar tudo como está acontecendo em tempo real, né? Então seria essa a ideia. Agora vamos entender o que seria um eclipse, né? Ó, vamos entender como é que funciona esse programa. Com a bolinha do mouse girando aqui, ó, eu consigo, tá vendo? Ó, e clicando do lado direito do mouse, eu consigo mexer aqui a Terra, tá vendo? Pode observar que aqui tá a Lua, tá vendo? Aqui a Lua aqui, aí. Agora ficou de vermelho aqui a órbita da Lua. E tem a Terra aqui. Agora ficou de vermelho a órbita da Terra. E o Sol está aqui, tá vendo? Bem aqui. Então, o que acontece? O que seria um eclipse? Um eclipse, vou girar aqui pra gente mostrar um negócio pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui praticamente eu tenho a órbita da Terra no horizonte, a órbita da Terra ao redor do Sol, né? Só que vocês podem perceber que a órbita da Lua não é igual à órbita da Terra. Ela é meio inclinadinha assim pro lado, tá vendo? A órbita da Lua é meio inclinada. Então só vai acontecer o eclipse quando a Lua passar na frente do Sol, tá? E tampar a parte dessa luz do Sol aqui na Terra e tiver tudo perfeitamente alinhado. Observe que isso é difícil de acontecer, isso não acontece sempre. Por quê? Porque a Lua pode não estar próxima aqui do Sol e por ter uma órbita inclinada, tem que ser digamos assim, um alinhamento perfeito, né? Isso é difícil de acontecer, tá? Então não é fácil isso acontecer. Mas dá pra te observar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que a gente vai olhar aqui. Eu esqueci. Aonde é que a gente... Aqui, buscador de eclipse. Vamos buscar um eclipse aqui, né? Aí ele vai buscar naquele dia, naquela data que você quis, ó. No caso de 10 de agosto de 2019 a 10 de agosto de 2021, no planeta Terra, eu quero saber quantos eclipses solares teve. Eu vou clicar em calcular. Ó, tiveram 4 eclipses solares. Vamos ver esse primeiro aqui, foi no dia 26 de dezembro de 2019. Ele começou às 2h30 da manhã e terminou às 5h30 da manhã. Nossa, Roberto, mas eclipse solar, 2h30 da manhã? Como assim? É porque esse aqui é o horário de Brasília, né? E obviamente, quer ver? Vamos clicar aqui, ó. Vamos fechar aqui pra gente ver como... Aqui, ó. Aqui o eclipse aqui, ó. Essa parte mais escura aqui. Pode ver que tem uma parte bem mais escura aqui, que é a sombra. E uma parte em volta que é a penumbra. Vamos ver se realmente tem um eclipse aqui. Se eles estão alinhados, a Terra, a Lua e o Sol. Olha lá, ó. Tá alinhada aqui a Lua, aqui, tá vendo? Aqui a Lua. Ó. A Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados. Então isso acaba ocasionando aqui na Terra um eclipse, tá vendo? Olha lá, um eclipse solar. Só que aqui, ó, horário de Brasília, nesse dia que começou o eclipse, era de madrugada, tá vendo? Mas aqui não era de madrugada, obviamente aqui perto da China, né? Perto da Austrália aqui, né? Então aqui você tem um eclipse solar.
Vamos para outro planeta? Vamos ver aqui. Talvez fica mais fácil a gente ver os eclipses em Júpiter, porque Júpiter é muito grande, tem muitas luas, né? Dá pra gente ver mais coisas. Então vamos aqui em Júpiter, do dia 26 de dezembro de 2018. Vamos pôr 2019 aqui, né? Não, vamos pôr aqui em fevereiro de 2019. Dia do meu aniversário, dia 11 de fevereiro de 2019 até dia 20 de dezembro de 2020. Vamos calcular aqui. Ixi, tá processando, é porque tem muito eclipse, hein? Ixi, muito eclipse. É porque, como eu falei pra vocês, Júpiter tem muitas luas, ó. O tanto de eclipse aqui, de várias luas. Vamos pegar aqui um primeiro eclipse aqui de Europa, aqui, ó. Pegar esse terceiro aqui de Europa. Foi no dia 14 de fevereiro de 2019. 5 e 7 da manhã, do horário de Brasília. Vamos lá pra Europa agora. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui um eclipse aqui, ó. Você tem um eclipse aqui em Júpiter, ocasionado pelo satélite Europa. Vamos ver se... Ah lá, Europa aqui, ó. Aqui é Europa, ó. Opa, aí, Europa. Viu só? E se você quiser aproximar para poder conhecer e ver a Europa, você pode aproximar, apertando a letra G do teclado, ó. Aqui é Europa, tá vendo? Ó, aqui tá batendo a luz do Sol. E olha lá, tá projetando aqui em Júpiter aqui, ó, uma sombra, né? Vocês podem perceber agora, agora vamos lá para Júpiter, né? Deixa eu ir para Júpiter aqui. Vamos digitar que é mais fácil. Vamos para Júpiter. Bom, chegamos aqui em Júpiter, né? Opa! Foi demais. Deixa eu tentar afastar um pouquinho aqui de Júpiter. Aqui, ó. No próprio Júpiter aqui, deixa eu aproximar aqui e mostrar pra vocês. Ó, aqui. Nós temos a região de sombra aqui, tá vendo? Região de sombra. E essa regiãozinha mais clara aqui é a região de penumbra. Ela não é nem sombra, obviamente, não é tão escura quanto a sombra. E também não é tão claro quanto a parte aqui iluminada. Ela é um meio termo, né? Seria essa aí, a sombra e a penumbra do eclipse de Júpiter. De longe, ó, dá pra perceber que tem uma penumbra, né? Mas não é assim tão nítido. De perto você percebe com mais nitidez, né? Essa sombra e essa penumbra. Bom, gente, e aí dá pra você brincar, tá vendo? Ó, como eu falei pra vocês, dá pra vocês mexerem aqui no programa. Vamos tirar aqui essas luas menores, ó, olha pra você ver. Você dá uma limpada, né? E dá pra explorar várias coisas, gente. Várias coisas aqui nesse programinha. Eu amo esse programa. Chama Celestia, tá? Ó, tá aqui certinho. As órbitas dos planetas, tá vendo? Aqui você tem um planeta anão chamado Eris, tá vendo? Você vê que a órbita dele é bem irregular em relação aos outros planetas. E Plutão aqui invade a órbita de alguns planetas, tá vendo? Então Plutão também é considerado planeta anão por isso. Ele não conseguiu limpar, entre aspas, né, o espaço ao seu redor. Dá pra você brincar bastante com esse programa. E aqui mesmo, no próprio programa, dá pra sugerir algumas coisas, quer ver, ó? Dá pra navegar através de estrelas, né? Dá pra buscar objetos, né? Você pode buscar Júpiter, você pode digitar outro planeta. Ah, eu quero ver Marte. Vamos ver aqui Marte, então. Aí, ir para. Vamos para Marte, então, né? E aperta a letra G que você vai chegar em Marte, ó. Aí, ó, ele vai aproximando de Marte. Tá aí Marte, ó. Marte e as suas duas luas, né? Que é o Phobos e o Deimos, né? Tá aí. Tá vendo? É bastante legal esse programa. Aí, eu quero calcular, então. Deixa eu ver se aqui aparece os eclipses de Marte. Vamos ver se tem a opção de Marte aqui. É Terra. Não tem, ó. É Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ó, Plutão tem como ver eclipse em Plutão, ó. Vamos calcular aqui. Não tem nenhum nesse período aqui. Então, vamos pôr mais longe aqui. Vamos pôr em 2016 aqui. Vamos calcular. Não tem nenhum, gente. Solar. Vamos ver lunar. Também não. É porque Plutão só tem o Charon, né? E eles são... eu não sei por que não tem eclipse aqui, mas... né? Enfim. Dá pra você navegar aqui bastante, gente. Dá pra você... Guia de excursão. Eu acho legal esse guia de excursão, porque tem vários sugestões aqui, ó. Plutão e Charon. E ele vai avisando, ó. Plutão orbita o Sol a uma distância média de quase 6 bilhões de quilômetros. Ele dá uma introdução. Aí você clica em ir para... Ele vai lá no Plutão para você ver o Plutão e o Charon, né? Que são o Plutão e a lua dele lá, que é o Charon, tá vendo? Olha para você ver. Aí, quero ver outro objeto, né? Tem esse objeto aqui, né? É um asteroide próximo à Terra, babá. Clica em ir para, você vai ver esse asteroide, ela vai buscar o asteroide. Tá aqui o asteroide, ó. É bem esquisitinho esse asteroide, né? Tá aqui o asteroide. E você vai
você vai... Alpha Centauri é uma estrela, né? Olha lá, é uma estrela, é a mais próxima da Terra, né? Você tem as Pleiades, aqui tem várias e várias combinações, né? Ó, tem várias e várias combinações que você pode fazer aqui dentro do Sistema Solar, fora do Sistema Solar, né? É interessante esse asteroide aqui, porque ele tem uma lua, aqui a luazinha dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele é um asteroide que tem uma luazinha pequena, mas tem, ó. Tá vendo? Vamos aproximar dela pra gente conhecer aqui a luazinha melhor, ó. Ele é um asteroide que tem uma lua. É, tá vendo, ó? E te mostra uma imagem bem próxima do que é a imagem real do asteroide, tá vendo? Eu acho muito interessante, né? Dá pra gente viajar aqui, né? Alpha Centauri, né? Vamos pra Alpha Centauri. Ah, não foi. Vamos pôr aqui então, Alpha. Como é que escreve aquele Alpha lá? Deixa eu ir aqui para navegação de novo, guia de excursão aqui. Alpha Centauri é uma estrela bem próxima da Terra, né? Então ir para, vamos lá. Ó, já não é mais no Sistema Solar, é fora do Sistema Solar, tá vendo? Ó? E você pode perceber que são duas estrelas orbitando uma ao redor da outra, tá vendo? E outra, gente, vamos navegar livre. Vamos supor que eu tô aqui, né? Navegando aqui por essas estrelas. Aí eu quero conhecer esse conjunto de estrelas aqui, ó. Rigel, por exemplo. Clique em Rigel. Cadê? Clicou. Tem que acertar certinho lá em Rigel. A sensibilidade do meu mouse tá muito alta. Aí eu clico em G, né? Opa. Vamos lá em Rigel. Olha lá, vamos lá em Rigel, tá vendo? Ele vai até a estrela. E você pode se aproximar da estrela aqui, ó. Dar uma olhada na estrela como que é, tá vendo? Ela também tem manchas solares, tá vendo? Ah, quero ir para outra estrela aqui, ó. Você pode ir navegando. Você pode ir navegando aqui no Sistema Solar, ó. Ou na Via Láctea, tá vendo? Você vai navegando. E outra, e você pode ir afastando da estrela também, ó. Vamos afastar bastante aqui. E ele dá vários dados, ó. Dessa estrela mesmo que a gente estava vendo aqui, a luminosidade é 104 vezes a luminosidade do Sol. Ó, vai afastando. Tá vendo, ó? E a gente está bem próximo dali de onde está o Sol, ó. Aqui a Via Láctea, né? A gente tem a Via Láctea e várias outras galáxiazinhas pequenininhas ao redor, tá vendo? Vamos tentar voltar pro Sol? Onde que está o Sol? Vamos voltar pro Sol. Ah, tá vendo? Pronto, estamos aqui no Sol de volta, né, no Sistema Solar. Então, eu adoro esse programa, gente. Então, acho que ficou bem claro, né, o que seria um eclipse. Acho que ficou bacana, ficou bem contextualizado ali. Principalmente quando eu mostrei o eclipse de Júpiter, né? Se você quiser ver de novo, volta o vídeo aí e dá uma olhada no eclipse de Júpiter. É muito, muito bacana, né? Então, esses são os eclipses, né? Basicamente, eu mostrei para vocês o que é uma sombra, uma penumbra e a parte iluminada. E existe tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar. Nesse caso aqui, o eclipse lunar, ó, é a lua que esconde, entre aspas, né, de trás da Terra. E existe o eclipse solar, que a lua passa na frente do Sol, né? Então, esse aqui é o lunar e o outro é o solar. Tem gente que confunde, tá? Quem é lunar, quem é solar. Então, o lunar é quando a lua esconde. E o solar é quando o sol esconde, porque a lua passa na frente, né? E eu acho tão interessante a ideia de eclipse, por quê? Porque o sol e a lua, no céu, aparentemente, eles têm o mesmo tamanho. Não, lógico, tamanho aparente. É lógico que o sol é infinitamente maior que a lua. Mas devido à distância, a gente tem a impressão que a lua e o sol têm praticamente o mesmo tamanho. E quando a lua passa na frente do sol, formando um eclipse solar, a gente consegue ver fenômenos incríveis, né? Aqui tem as fases da lua, né? Que eu acho interessante. Tem a lua cheia, quarto minguante, quarto crescente, a lua nova, né? Então aqui eu explicando as fases da lua. Tá? A lua cheia, obviamente, é quando ela mostra toda a face. Quarto crescente, quarto minguante é quando ela mostra parte da lua, né? E a lua nova é quando ela não aparece. Ela fica aqui, ó, que mostra certinho, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, tá? Então são as quatro fases da lua, né? Então você tem aqui todinha as fases da lua, tá? Aqui falando do plano de órbita, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Porque a lua e o Sol e a Terra não tem um eclipse perfeito, ou não tem uma órbita perfeita, né? Então, ou seja, você tem a órbita da Terra ao redor do Sol, né? A órbita da Lua ela é meio inclinadinha. Então, assim, para poder coincidir da Lua passar na frente do Sol
tem que ter um alinhamento perfeito, entendeu? Então por isso que se demora. Senão todo dia teria eclipse, né? O que não acontece, né? Não é sempre que nós temos eclipses, né? E aí nós a gente vai vir agora aqui para resolução dos exercícios. Depois de tudo que a gente viu, né? A gente vai corrigir agora os exercícios, os que eu passei na aula passada, e vou passar mais exercícios para hoje, tá? Bom, vamos resolver aqui então os primeiros exercícios. Primeiro exercício, né? Vem falando o seguinte, ó. A distância da Terra à Lua é cerca de 384 mil quilômetros. Quanto tempo demora um raio de luz para ir da Terra à Lua e voltar? Beleza. Vamos pensar aqui um pouco. Deixa eu fechar meu programinha aqui. Fechou? Deixa eu abrir meu programinha aqui de lousa. Ok, né? Vamos pensar agora, gente. A distância, delta S, distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros, né? Só que é ida e volta. Ele pediu para a luz ir e a luz voltar. Então, vou multiplicar isso por 2. O que vai me dar aqui 768 mil. Isso. 768 mil quilômetros. A gente não repara a letra não, porque fiquei um mês de férias e estou reaprendendo a escrever nessa mesinha. Estou apanhando aqui até hoje. Bom, e qual que é a velocidade da luz? Nós já vimos que a velocidade da luz, ela é uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Gente, isso aqui nunca muda, tá? A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma. E agora eu uso aquela... aqui, número 1, né? E vou usar aquela formulazinha, né? Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo, tá? Então, qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Observa que está em quilômetros e por segundo. Quilômetros, segundo. E aqui quilômetros. Então é óbvio que o meu tempo vai ser dado em segundos, tá? O espaço que ele vai percorrer é de 768 mil quilômetros. Isso tudo dividido pelo tempo ΔT que eu quero descobrir, tá? Gente, eu já posso vir aqui, ó, cortar aqui, né? E multiplicar cruzado já vou multiplicar cruzado aqui. Então vai ficar 300 ΔT. 300 ΔT é igual a 768, tá? Então o meu tempo vai ser de 768 dividido por 300, né? O que vai me dar aqui 2,56 segundos aí, tá? Pronto. Tá resolvido o número 1. Eu usei uma formulazinha lá do primeiro ano do ensino médio. Simples, uma das primeiras formas que vocês aprenderam, que é V igual a ΔS sobre ΔT, tá? Então seria essa a ideia aqui para a questão número 1, tá? Vamos para o número 2, né? Deixa eu pegar aqui a questão número 2. Número 2 fala o seguinte, ó. Uma nova substância líquida transparente foi desenvolvida por uma empresa. Para catalogar a substância foram feitos diversos testes para verificar suas propriedades. Um dos testes era determinar a velocidade da luz na substância. Em qual das alternativas a seguir pode estar a medição de velocidade em km por segundo corretamente feita pelo laboratório? Gente, é muito simples. Aqui a gente vai analisar agora qual que é a velocidade da luz aqui ao passar por esse objeto. Qual dessas velocidades poderiam ser a velocidade da luz no objeto? Gente, primeiro, dica importante, não existe velocidade maior que a velocidade da luz. Em nenhuma dos campos da física. Então, tudo que tiver acima de 300 mil km por segundo, eu já vou desconsiderar. Então, ó, vamos pegar aqui, deixa eu só abrir aqui a minha canetinha aqui. Ó, então, por exemplo, a letra A aqui. Tá? 500 mil km por segundo. Pode ser ela? Não, não pode. Então eu vou eliminar aqui a letra A. Gente, a sensibilidade do meu mouse aqui tá muito alta. Por isso que eu tô apanhando. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir aqui um pouquinho. Só um minutinho, gente. Porque eu tô apanhando aqui da sensibilidade. Deixa eu entrar aqui nas configurações do meu mouse. Deixa eu ir no desempenho aqui. Ah, tá muito alta mesmo. Deixa eu diminuir aqui para uns
Uns 1000, né? Aí, beleza, ficou mais fácil. Então eu vou vir aqui então, ó, e vou eliminar a letra A, certo? A letra B é 400 mil km por segundo, então elimina a letra B, né? A letra C é 300 mil km por segundo, ok, pode ser a letra C, né? Só que a letra C, ela é a velocidade da luz no vácuo, né? 300 mil km por segundo, no vácuo. Ele está passando por um objeto, né? E esse objeto não é vácuo, é uma substância. Então ele não está passando pelo vácuo, é uma substância. Então não pode ser 300 mil km por segundo, porque a luz é o seguinte, quando ela vai passando de um meio para outro, quanto mais denso é esse meio, né? Ou seja, quanto maior o índice de refração desse meio, mais lento a luz vai ficando. Então, por exemplo, a luz no vácuo é 300 mil km por segundo. Quando ela chega na atmosfera terrestre, ela encontra o ar, né? Então ela já reduz um pouquinho. Quando ela bate na água, por exemplo, ela reduz mais ainda. Quando ela bate no vidro, ela reduz mais ainda. Quando ela bate no diamante, por exemplo, ela reduz mais ainda. Então, 300 mil km por segundo só pode ser no vácuo. E como é uma substância, não pode ser 300 mil. Elimina a letra C. A letra E é zero. Não tem como a luz ter velocidade zero, senão não saia do lugar, se não conseguir enxergar nada, né? Então não pode ser a letra E também. O que sobrou pra gente? Apenas a letra D. Tá? Por esse motivo. Esses dois primeiros é maior que a velocidade da luz, é impossível, isso não existe. A letra C é 300 mil, mas 300 mil é somente no vácuo, né? Como é uma substância, então é menor que 300 mil. Então, 250 mil seria a alternativa correta. Tá bom, gente? Nós vamos agora aqui para número 3. Quais dos corpos citados a seguir são fontes de luz primária? Lembra lá que eu expliquei para vocês? O que é luz primária e luz secundária? Luz primária é aquilo que tem luz própria. Luz secundária é aquilo que reflete parte dessa luz própria, né? Então, por exemplo, ele quer só as primárias. Uma escrivaninha, ela emite luz própria? Não. A gente só enxerga ela porque ela reflete parte da luz recebida de outra fonte de luz, né? A tela de vídeo de uma televisão desligada. Desligada, ela não emite luz própria. Então não é. A terceira, a tela de vídeo de uma televisão ligada. Sim, aqui ela emite luz própria, né? No escuro total, você consegue aí assistir a TV, né? Você consegue ver, né, a televisão porque ela emite luz própria. Agora vamos para a próxima. A cabeça de um palito de fósforo apagado. Apagado não emite luz própria. E aceso? Aceso sim, ele emite luz própria porque ele tem fogo, né? E o fogo tem luz própria, tá? Um poste. Um poste ele não tem luz própria, né? Tem luz própria a lâmpada que fica no poste, mas não o poste em si, né? Uma lâmpada acesa. Uma lâmpada acesa, ela tem luz própria, por isso que à noite, né, a gente liga ela para enxergar os objetos, né? Um ferro aquecido ao rubro, né? Um ferro aquecido ao ponto dele emitir luz própria, ele ficou vermelho, né? Então sim, ele também ele começa a emitir luz própria. Como assim, Roberto? Pensa na barra de ferro. Você vai esquentando ela tanto que ela vai acabar emitindo luz própria. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma barra de ferro aquecida emitindo luz. Seria mais ou menos isso aqui, quer ver? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é que eu tô falando, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí no cantinho aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, deixa eu ver se... Aqui, ó. Isso aqui é uma barra de ferro emitindo luz própria. Isso aqui vai de acordo com a lei de Stephen-Boltzmann e a lei de Wien, né? Onde o objeto ele absorve energia e depois ele acaba emitindo energia. Porque, teoricamente, se você for analisar essa lei de Stephen-Boltzmann, que é uma lei com uma propriedade física, que um corpo absorve, né, toda a radiação que ele recebe e depois emite de volta, né? Todos nós, na verdade, emitimos luz. Eu, você, o chão, a mesa, todos nós. Só que existem a luz visível. Como eu disse para vocês, a luz visível é uma faixinha muito curta de todo o espectro eletromagnético que existe. Então, por exemplo, essa barra de ferro aqui, ela está emitindo luz própria, né? Ou seja, no caso aqui da óptica geométrica, que a gente está estudando agora, é uma fonte primária de luz porque a gente consegue enxergar ela no escuro, né? Ela emite luz própria. Mas mesmo se você refrigerar ela um pouco, ela vai continuar emitindo luz, só que você não vai perceber, você não vai ver, né? Então, um exemplo bem clássico disso é um animal chamado a cobra, por exemplo, né? A cobra, se você
prender ela numa sala fechada com todo mundo lá dentro e a gente ninguém enxergar nada porque tá tudo escuro, a cobra consegue enxergar a gente. Porque ela consegue enxergar, ela tem uma visão térmica, ela consegue identificar a diferença de temperatura. Então ela sabe, por exemplo, que eu sou mais quente que o chão. Então ela consegue enxergar pela diferença de temperatura, né? Aquele olho mesmo da cobra em si, ele é um olho mais primitivo, né? Ela usa mais a diferença de temperatura. Então, essa barra de ferro aquecida seria mais ou menos isso. Então, lógico, lá na física moderna, vocês vão perceber que tudo emite luz. Né? Tudo que está acima de 0 Kelvin emite alguma coisinha de luz. Só que a luz visível já é outros 500. Será que está na luz visível? Né? Para chegar à luz visível, você precisa aquecer demais a barra de ferro, por exemplo, para chegar ao ponto em que ela emite luz própria. O Sol emite luz própria? Sim, o Sol é a fonte primária de luz. E a Lua? Não, a Lua só reflete parte da luz recebida pelo Sol. Ela não emite luz própria. Tá? Então seria essa a ideia, tá, gente? Até aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar aí. Tá tranquilo, né? Então vamos para a questão número 4. Na 4 fala assim, ó. Um criador de peixes ornamentais sai com o seu carro um dia de chuva com o limpador de para-brisa ligado para poder enxergar o que está do lado de fora do carro. Ele fica intrigado com a seguinte questão. A água forma uma pequena camada sobre o vidro e é preciso retirá-la constantemente para poder enxergar nitidamente o que está do outro lado, enquanto em um aquário há uma camada de água muito maior e enxerga-se nitidamente o que há do outro lado. Pensando acerca das formas que a luz se refrata, que conclusão correta pode ter o criador de peixe sobre a diferença existente entre a refração da luz no aquário e no para-brisa no dia de chuva? A explicação para isso aqui, gente, está na forma de refração da luz, né? No aquário, por exemplo, a refração da luz acontece de forma regular. O que é isso? A luz entra no aquário, digamos assim, né? E tem uma uniformidade de água ali dentro. Já no para-brisa do carro, isso não acontece, né? Você tem gotículas de chuva espalhadas pelo para-brisa, o que causa uma refração irregular, né? Ou seja, dificulta a visibilidade, dificulta a visão, né? De quem está enxergando. Por isso que existe o rapador de vidro, né? Para limpar e ficar só a camada de vidro. Isso torna uma refração regular, o que fica mais fácil de enxergar. Tá? Bom, vamos para a questão número 5. Eu pedi para vocês para fazerem a questão número 5, né? Nossa, mas esse material online aqui ficou difícil de manter ele no mesmo lugar, tá vendo? Olha, pra você ver. Você põe ele no lugar, ele fica pulando, né? Vamos lá então, nessa questão número 5 aqui. Observe atentamente a imagem a seguir. Tem amarelo, escrito de vermelho, azul, escrito de verde, branco, escrito de vermelho, preto, escrito de branco, violeta, escrito de amarelo, verde, escrito de azul, alaranjado, escrito de verde e vermelho, escrito de branco. Temos uma placa metálica de fundo preto, sobre a qual foram escritas palavras com cores diferentes. Ok, a gente percebeu isso. Supondo que as cores utilizadas sejam constituídas por pigmentos puros, ao levarmos essa placa para um ambiente absolutamente escuro e a iluminarmos com luz monocromática azul, as únicas palavras e cores resultantes, respectivamente, que serão percebidos por um observador de visão normal são. Então, pessoal, veja bem. Quais são as palavras que serão vistas? Essa palavra aqui, o preto, porque ele é branco, o vermelho, porque é branco, e o verde, porque é azul. Então, por quê? Se a placa é preta, as cores que não são azul ou branco, elas vão ficar pretas, então elas não serão vistas. O alaranjado não vai ser visto, o violeta aqui não vai ser visto, o amarelo não vai ser visto, o azul não vai ser visto e o branco não vai ser visto. Quais serão as cores que serão vistas? O branco e o azul. O branco por quê, Betão? Porque o branco reflete tudo. Está sendo iluminado com azul, o branco vai ser enxergado como azul. E o azul, como reflete o azul, vai ser enxergado como azul. Então, o preto, o verde e o vermelho, né, serão enxergados, né, de cor azul. E o restante, preto. Certo? Por isso, a alternativa correta fica sendo a letra B de bola. Ok? Gente, finalizamos a aula por agora. E vocês vão fazer para mim o restante das questões. Vão fazer para mim até a 12. Tá? Façam as outras questões até a 12. Mais uma vez, não precisa fazer em casa
A única tarefa de casa que vocês têm é a pesquisa orientada. Então eu vou deixar o restinho dessa aula para vocês fazerem essas questões, né? Das 6 até a 12. Se não der tempo, não tem problema. Na próxima aula a gente faz juntos, vem resolvendo juntos, tá? Não tem tarefa para casa. A única tarefa de casa que vocês têm é a pesquisa orientada, ok? Bom, gente, eu tentei deixar essa aula o mais interessante possível, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me esforcei para que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, tá? E até a próxima, né? Até a nossa próxima aula. Então, eu sou o professor Roberto Couto, professor de Física do Colégio Ápice, e vou ficando por aqui. Até a próxima.